Vamos ouvir o Léo Pereira falando sobre a estreia do Flamengo na Libertadores da América em busca do Tetra, hein? Olha aí. São 12 jogos sem sofrer gols. E pra gente é muito gratificante, não só pra parte defensiva, mas pra parte ofensiva também, e todo o elenco, consolidação cada vez mais ainda de um trabalho que vem sendo muito bem executado por todos nós, pelo staff, pela comissão. Então a gente tem que seguir nessa pegada, né, nesses treinamentos que a gente vem fazendo e aprimorar cada vez mais a nossa parte defensiva para que a gente possa seguir mais jogos ainda sem sofrer gols. Com certeza, todo mundo na mesma linha de pensamento. Eu acho que o pensamento de todos aqui é ganhar e não sofrer gols, e o ataque vem ajudando muito nesse quesito, então todos nós estamos alinhados e vamos buscar ainda mais vitórias sem gols. Flamengo, Bolívar, Palestino e Milionários, o adversário de logo mais, jogando lá em Bogotá, na Colômbia. Quanto tempo que o Flamengo não começa na Libertadores falando da sua solidez defensiva, aumentando o seu favoritismo? Mesmo esse Flamengo campeão nos últimos anos, finalista 3 vezes, campeão 2 vezes da Libertadores, o Flamengo sempre começa a competição, é um dos favoritos, porque tem os gols de Bruno Henrique, de Gabigol, de Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que já foi embora, Gerson, tarará. Ainda tem agora boa o Flamengo parte. começa falando de sua solidez defensiva, Natália Ferrão. Ainda tem boa parte disso, né? Apesar do Everton Ribeiro e o Gabi não estarem mais, Tem quase tudo, mas tem também tem uma galera aí. solidez defensiva. Mas tem um equilíbrio. Não, mas não é equilíbrio que fala, é equilíbrio. É isso, professor. Separar a sílaba. Equilíbrio. Não é um trunfo isso. a mais? Claro que Natália. é. É difícil, né? O time que vai enfrentar olha para a estrutura defensiva dessa equipe e fala: eu tenho que achar os caminhos para atacar o. Se você for pegar o contexto de jogo contra o Vasco, não sofreu gol porque esse cara que falou aí, o Léo Pereira, ele conseguiu evitar o que seriam 2 gols do Vasco. Jogou de goleiro. Jogou de goleiro. Mas, de fato, é um time que dá uma pressão muito grande. O equilíbrio entre o meio de campo e o defensivo. Então fala equilíbrio daquele jeitinho, em homenagem àquele não senhor consigo, que você professor. curte. Eu tô sentindo que a Nath se rendeu ao titismo. Não, vai devagar também. Não? Não, acho o jogo muito burocrático. Burocrático? Não Ainda sou... não tá Sou fã mais do facerismo. em outro patamar? Hein? Mas é um ótimo treinador. É que nesse Flamengo, para ser burocrático, precisa se esforçar muito. E do meio para frente, o Abel falou quanto tempo que o Flamengo não entra numa Libertadores falando do seu equilíbrio defensivo. Eu te diria, Abel, que nunca entrou. Nunca? Mas nem no tempo de Zico. Você ia pensar em equilíbrio defensivo. Você queria ver uma ofensiva ré. Lico, Adílio, Andrade... Mas tinha Raul no gol, tinha Marinho, Moser. Não, até tinha o tal equilíbrio defensivo. Fazia 4, tomava 2. Tinha o Leandro que Fazia 4, tomava 2. que atacava pelo outro lado. Os 2 laterais ali. Que time de bola. Mas mais do que equilíbrio, pra mim, desde 2020, o Flamengo não entra tão favorito numa Libertadores. Porque 2020, até 2019, o Flamengo tinha aquela pecha de sempre dar algum vexame em Libertadores, cair antes da hora, mesmo quando era favorito. E aí, 2019 virou essa chave. Com o Jorge Jesus começando em 2020, o Flamengo entrou muito favorito ao bicampeonato. Só que o Jesus acaba saindo, temporada fica conturbada, é eliminado já sob o comando do Ceni, que ganha um brasileiro. Mas depois, os inícios de temporada do Flamengo eram sempre tortuosos. 2021, aquela dificuldade do Ceni de engatar, então por tudo isso todo mundo já começou a torcer o nariz. 2022 começa com Paulo Souza, tudo que foi aquele começo de temporada, e termina campeão, mas não começou a Libertadores com esse holofote ali de uma certeza. 2023 com Vitor Pereira perdendo título, não engata no Mundial, não engata em Recopa, um tropeço atrás do outro, vira para o Sampaoli. Agora, há uma estabilidade em começo de temporada que há muito tempo o Flamengo não tinha. Então, isso é algo valioso para o Flamengo. Começar com um grande elenco, que sempre teve, isso daí não há dúvida, mas com um ambiente pacificado, os caras jogando bem, time mais equilibrado. Não é tão encantador como aquele time do Jesus? Não é, mas é um time com muito potencial, um potencial de se desenvolver
e partindo de um equilíbrio defensivo que é valioso, ainda mais em Libertadores. Então, por ser o Tite, o técnico, um treinador que conhece bastante a competição também, foi campeão pelo Corinthians, por ter um grupo muito experiente, incorpora o De La Cruz, outro que tem história na competição, eu vejo o Flamengo largando muito favorito nessa Libertadores. Claro que respeitando o Palmeiras, que é um time de chegada, 4 semifinais seguidas com o Abel Ferreira, 2 títulos, River Plate, o Galo, que pode dar uma virada com o Milito, há outros concorrentes. Mas eu vejo hoje o Flamengo, por esse início de temporada, uma construção que vem desde o fim do ano passado com o Tite, melhorando, evoluindo a cada jogo, e pelo elenco que tem, todo o potencial que o Tite tem nas mãos, como um time que larga muito favorito nessa Libertadores. Porque favoritos, essa Libertadores tem no plural. Tem. Esses que o Brelha citou. Agora, favorito destacado é o Flamengo. Porque o Flamengo tem o potencial que os outros têm, por exemplo, o Galo, Palmeiras, tem o elenco que os outros têm, até mais qualificado, e tem um momento muito bom, né? Esse time não toma gol, gente. Aí alguém vai dizer, não toma gol no Campeonato Carioca. Claro, muito provavelmente vai passar a tomar gols nas competições mais difíceis. Mas a defesa é muito consistente. O ataque a gente já nem precisa falar, porque isso nunca foi problema. Nos piores momentos do Flamengo, o ataque não era problema. O Renato Gaúcho, que acabou saindo defenestrado, ele teve muitos bons momentos do meio campo para frente. O problema é que era um time espacejado, é que era uma defesa, estourava tudo na defesa, a gente falava muito da defesa do Flamengo, né? Quantas vezes, quem é o culpado? O zagueiro, se falta goleiro, não recompunha como recompõe hoje. Hoje o time é um organismo. Porque os times do Tite, a gente queira ou não, goste ou não, e eu também não sou tão fã desse futebol pegajoso toda hora, mas é um time equilibrado. Sim. É um time que recompõe bem. E se você recompõe bem e tem esse talento todo na frente, porque o Tite também era acusado de retranqueiro em alguns times que ele não tinha as melhores possibilidades para jogar. Ele é campeão da Libertadores em 2012 e não tinha um centroavante. E conseguiu fazer aquele time jogar. Né? Nesse Flamengo, eu acho que a capacidade técnica desses jogadores do meio para frente acaba compensando qualquer ranço de, que a Nath, como é que você colocou, burocrático, né? Qualquer ranço de intenções burocráticas que o Tite, porventura, viesse a ter. Porque é uma coisa natural. Isso é um equilíbrio, né? É uma questão natural do tipo de elenco que ele tem do meio de campo para frente. Né? Porque, assim, a forma como ele estrutura o time, Arrascaeta um pouco mais avançado, com um pouco menos de obrigação de recompor. Aí você tem um De La Cruz que consegue fazer essa função. Isso dá o equilíbrio que ele precisa. Pontas voltando. Porque o Flamengo, que consegue atacar muito bem a saída de bola do adversário, ocupa ali um espaço intermediário, e aí você acaba sofrendo menos lá atrás. Porque quando você recupera com mais jogadores, você não fica tão exposto. Isso é mérito do treinador, que tem um grande elenco e que consegue, com esse equilíbrio defensivo, uma liberdade muito grande para os ofensivos dele. O Everton Cebolinha cresce muito de produção com ele. Né? Desde o final da temporada passada, o Everton Cebolinha, que durante a temporada inteira, quando entrava, não jogava bem, com o Tite ele consegue ter esse brilho, consegue ser um dos protagonistas ofensivos da equipe. É o homem do Será Tite. que Fabrício Bruno vai jogar? Será que De La Cruz vai jogar? Vamos com informação? Bora. Vamos com Eugênio Leal? Bora. Ao vivo! Olha de ele aí. Bogotá, o nosso capitão América, Eugênio Leal, já está no palco do jogo. Muito bom dia, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, Abel? Bom dia para você, para o professor, para a Natália, para o Brelha, para os fãs de esportes. É isso. Já aqui à beira do campo do El Campín, como eu falei, chego cedo, já guardei meu lugar e vamos ficar aqui o dia inteiro agora para participar dessa grande cobertura da ESPN. Lembrando, o jogo exclusivo ESPN, Star Plus, bola rolando no horário do Brasil às 7 da noite. Mas o dia inteiro a gente está aqui, Abel. Estamos aqui para bater papo. O que você manda? Quais a pergunta que eu já fazia antes, né? Se o Flamengo vai ter mudanças, novidades na escalação ou não, Eugênio? Então, Abel, é bem possível que sim. Agora, é difícil cravar quais as mudanças. O Flamengo começa agora uma sequência, começou, na verdade, no final de semana, uma sequência de 18 jogos em 60 dias. Faz a conta disso daí.
dá 2, 3 dias, né, entre os jogos, né? Se você somar tudo, uma média mais ou menos entre isso daí. Então, não tem jeito. Lembra que a gente já comentou muito, e eu tinha uma opinião, né, de que o Flamengo deveria ter 2 equipes, alternar entre as Copas. Então, essa não é a mentalidade, né? Essa não é a filosofia da comissão técnica do Flamengo. A gente teve a oportunidade de conversar, né, no hotel do Flamengo ontem, para poder entender como é que é o pensamento e tal. E é o seguinte, jogo a jogo. Então, o elenco é muito forte e a comissão técnica vai estudar caso a caso, jogador por jogador, quais são os que estão em melhores condições físicas para cada partida. Então hoje pode ter mudança. Se especula aí a entrada de Davi Luiz na zaga, isso não está confirmado, internamente inclusive se fala que não é essa a opção. Pode haver mudanças no meio-campo, até no ataque, pode ter mexida no Luiz Araújo, com talvez a entrada de Bruno Henrique, mas a escalação a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para confirmar, para garantir, porque também eles, óbvio, não estão querendo entregar o jogo. Mas eu acho que não só no jogo de hoje, a partir de agora, a gente vai ver o Flamengo rodar muito mais o elenco do que a gente está acostumado a ver. Pela sequência de jogos, pela puxada muito difícil, porque você já tem agora início de Libertadores, você tem início de Campeonato Brasileiro ali na frente, e o Flamengo vai ter essa pegada, vai começar em algum momento também Copa do Brasil para o Flamengo. Então, em função disso, modificações na equipe serão comuns. 2, 3 jogadores a cada partida podem ir mudando. Então hoje o que se especulou foi isso, né? Uma possível mudança na zaga, porque o Fabrício Bruno vem de uma sequência, né? Jogou pela seleção brasileira, os 2 amistosos, 90 minutos, voltou, jogou o primeiro jogo com o Nova Iguaçu. Então talvez ele seja poupado e aí pode entrar. Tem se comentado que o Davi Luiz vem treinando muito bem. Porque meu questionamento e eu quero ouvir até de vocês, o seguinte, eu estava esperando, quando o Fabrício Bruno não jogasse, uma oportunidade para o Léo Ortiz. Um jogador que o Flamengo foi buscar. O Flamengo fez muita força para ter esse jogador. Eu imaginava que seria até titular, mas eu acho que a situação do Fabrício Bruno até em seleção brasileira diminui essa possibilidade, pelo menos por enquanto. Mas o que se comentou ontem foi uma possibilidade do Davi Luiz jogar e não o Léo Ortiz, no caso de se poupar, entre aspas, o Fabrício Bruno. E aí, seria a melhor opção? Não quero ver você e os companheiros. Professor, você tinha uma pergunta antes? Eu ia perguntar, eu fiquei curioso ontem, porque nas nossas trocas de WhatsApp, o Eugênio falou que nos debates ali na Colômbia, onde estavam inclusive o Asprilla e o Aristizábal, não é isso, Eugênio? No F360 da Colômbia. F360. É isso. Eles chegaram, teve um debate ali... 360. Aqui se fala assim, ó. 360, professor. 360. Eles estavam debatendo se era normal para o Milionários perder para o Flamengo. Eu fiquei curioso para saber se você viu o final desse debate, a que conclusão eles chegaram. E isso talvez dê um indício de como o Flamengo é visto, né? Nesse momento, qual é a expectativa? Quer dizer, é o grande papão, é o cara a ser batido na América, como a gente imagina mesmo? O que deu aquele debate lá, Eugênio? O debate foi bem acalorado, hein, professor? Esquentou muito. Esquentou muito. Sim, eles reconhecem o Flamengo como uma força gigantesca, eles reconhecem o poderio do elenco do Flamengo, mas eu acho que a ideia que prevaleceu ali foi a seguinte: você não pode entrar derrotado no jogo. Você tem que entrar para buscar a vitória. Houve argumentos nesse sentido. Olha, história se faz alcançando resultados inesperados, mostrando que você está pronto para maiores desafios. Então você tem que entrar no jogo não entendendo como normal uma derrota. Tem que entrar no jogo para buscar a vitória. Esse o pensamento assim, básico das pessoas. Eles, claro, é o pensamento local, sempre tem essa prevalecência, né, professor? Eles vão acreditar sempre no time deles. Bom dia, nação rubro-negra! Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de estreia do Flamengo na Libertadores. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de amassar o Milionários com tudo. Quem acredita na vitória do Flamengo, já comentem aqui abaixo. Quero ouvir a opinião de todos vocês. E o técnico Tite deve vir para campo com a seguinte escalação que todo mundo já sabe, mas vale aqui repetir mais uma vez, que é o Rossi no gol fechando tudo, sem tomar gols. Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira formando a dupla de zaga, com Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar, De La Cruz,
Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro lá na frente. Nação, hoje o jogo, para quem não sabe, é às 7 horas da noite, 19 horas, horário de Brasília. Essa é que é a verdade. Galera, eu tô muito confiante nessa vitória. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar do Milionários. Sabemos que vamos jogar fora de casa, sabemos que vamos enfrentar a torcida adversária, mas os jogadores do Flamengo são muito experientes. São jogadores, sabe, de seleções uruguaias, seleção chilena, brasileira, enfim, o time do Flamengo é muito forte, dá para o Flamengo fazer uma excelente partida e sair com os 3 pontos, sair com resultado positivo, que é o que todo mundo quer. Vocês concordam, galera? Então comentem aqui abaixo pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu já vou deixar meu placar. Pra mim hoje vai ser 3-0. O Flamengo hoje faz 3-0 fora de casa diante do Milionários. Quero ouvir a opinião de todos vocês. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, nação. Saudações rubro-negras. Já se inscreva no canal, galera. Deixa o like, é de suma importância. E também me diga a cidade que vocês moram pra me responder geral. Fiquem com Deus!